Bem, nós vamos falar um pouquinho então sobre os pressupostos processuais. Os pressupostos processuais são os requisitos que o processo precisa atender para ser considerado válido e existente. Nesse sentido, o rol de pressupostos processuais é extraído da lei e sistematicamente estudado pela doutrina. A relação processual é válida quando satisfeitos os requisitos denominados pressupostos processuais, como a capacidade das partes, a competência do juiz e a adequação às formas procedimentais do direito. Nesse sentido, é necessário, portanto, a satisfação dos pressupostos processuais para que se obtenha sentença de procedência ou improcedência do pedido. Na teoria eclética de Liebman, por exemplo, os pressupostos processuais atuam sobre o processo apenas como requisito de direito processual, sem, entretanto, permitir só com a sua presença o provimento de mérito. Bem, então sintetizando, os pressupostos processuais eles colocam o processo em contato apenas com regras do direito processual. Nos próximos vídeos nós vamos elaborar um pouco mais sobre essas questões que emergem aí dessa noção de direito e de pressupostos processuais. Bom, completando o que meu colega Luan disse, os pressupostos de existência ou de desenvolvimento regular do processo são subjetivos ou objetivos. Os subjetivos eles são atribuídos sempre aos sujeitos do processo, ou seja, o juiz e as partes interessadas, e são eles a competência do juiz para a causa, a capacidade civil das partes e a representação por um advogado. O juiz da causa ele deve sempre ser competente e não poder haver nenhum empecilho quanto à sua participação no processo. Já em se tratando dos pressupostos objetivos, afirma-se que eles estão sempre ligados à forma procedimental e com a ausência de fatos que possam impedir a continuidade desse processo. Esses fatores que determinam isso são a demanda de autor e a citação do réu, porque nenhum processo pode ser instaurado sem a provocação da parte interessada, de modo que na demanda se tem um pressuposto causal necessário, e porque a citação do réu é ato essencial para que haja um processo de verdade. Depois disso, a gente tem a observância da forma processual adequada à pretensão, a existência nos autos do instrumento de mandato conferido a advogado, a inexistência da litispendência, coisa julgada, compromisso ou da inépcia de petição inicial, e a inexistência de qualquer das nulidades previstas na legislação processual. Mesmo se um processo for iniciado corretamente, se nele se encontrar alguma falha ou repetir-se algum ato que possa resultar em sua nulidade, a falta de pressuposto necessário ao desenvolvimento do processo implica sempre na criação de um obstáculo irremovível, que pode impedir até que o processo tenha uma conclusão, ou seja, não tenha uma sentença definitiva. Obrigado. Bom, agora eu queria relacionar um pouquinho os pressupostos processuais com as condições da ação e também o mérito da causa. Inicialmente, eu gostaria de salientar que o direito de ação ele é um direito ao pronunciamento do juiz sobre determinado objeto, estando esse completamente dissociado ao necessariamente o juiz acatar ou rejeitar o direito pretendido. Os pressupostos processuais, eles são aqueles que validam a relação processual. E assim a gente pode citar a capacidade das partes, a competência do juiz, ou então a adequação às formas procedimentais do direito. E já a solução do mérito, ela vai ser possível somente quando a relação processual instaurada pelo exercício do direito de ação, ela for válida. E para tentar relacionar melhor mesmo esses conceitos, foi criado duas teorias. A primeira é chamada de teoria pura do direito abstrato de ação. Ela entende basicamente que se os pressupostos processuais forem satisfeitos, o juiz poderá analisar o mérito da causa. Já a segunda teoria, que é a teoria eclética, a qual foi criada por Liebman e outros autores, e também que é acolhida aqui pelo nosso Código Processual Civil, ela entende que, além de satisfazer os pressupostos processuais, ela também precisa de satisfazer as condições da ação, que são
a legitimidade das partes e o interesse de agir. Dessa forma, essas duas teorias elas se diferenciam basicamente por uma coisa. Enquanto no abstrato precisa de satisfazer só os pressupostos processuais, na eclética precisa de satisfazer os pressupostos processuais, mas também as condições da ação, sendo que se essas condições da ação não forem satisfeitas, a ação deverá ser considerada carente e, por isso, o mérito da causa nem será analisado. Por fim, eu vou falar sobre os pressupostos processuais e a sua relação com a nulidade processual, né? A regra geral, que todo mundo sabe, é bom reafirmar, que a falta de pressuposto processual, ela impede o julgamento do mérito, né? Essa é a regra geral. Porém, quando a gente pega ela a fundo, é importante ressaltar que apenas os pressupostos existenciais do processo irão inviabilizar a resolução do mérito, né? Vão extinguir o processo. Quando o processo existe juridicamente e a carência de pressuposto é um pressuposto de validade, o juiz ele pode decidir se ele vai falar sobre nulidade do processo ou não. A doutrina, ela aconselha, né, que o juiz, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, ele tem que analisar a fase do processo. Caso ele esteja maduro, né, já esteja numa fase mais longa do processo, já esteja caminhando e tal, o juiz ele pode decidir a não se pronunciar sobre a nulidade, né? Só que ele só pode fazer isso quando a resolução do mérito ela vai beneficiar a parte em que iria aproveitar dessa invalidação inicial. Então, assim, ele pode, fazendo um resumo, ele pode não falar sobre nulidade para deixar o processo correr e fazer a resolução do mérito beneficiando a parte que iria aproveitar a invalidação da outra parte. Então, e isso ocorre porque a doutrina ela alega que o processo é um instrumento de solução de litígio, né? Então, seria muito melhor a gente ter essa resolução justa em favor da parte que aproveitaria a nulidade do que extinguir o processo logo de cara.